Nós gostaríamos de pedir aos amados que pudessem fazer uso de suas Bíblias para a segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4. 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o versículo também 4. É o texto em que estaremos meditando nesta noite. Você pode acompanhar aí na projeção. Se tiver um pouquinho diferente, mas você vai entender que são palavras sinônimas, são palavras usadas para dizer a mesma coisa. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 4, que diz: Eu exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste ou insta a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Em algumas versões diz doutrina. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Que Deus aplique esse texto em nosso coração. Amém? Meus queridos, hoje, como já foi bastante enfatizado no culto de hoje, hoje é um dia muito especial no calendário da Igreja Batista. É um dia, esse dia 23 de junho, não é uma data fixa, é uma data que ano após ano vai mudando de dia de semana, mas isso não importa. Hoje, o dia 23 é considerado, ou é marcado, e é comemorado o Dia de Educação Cristã Missionária. É um dia onde a Igreja Batista do Brasil, ela para, em muitos lugares se fazem vigília, se fazem cultos, programações especiais, e nestes cultos enfoca a ideia da educação cristã missionária, ou seja, traz à luz a importância de investirmos na preparação de missionários e de pastores. E especificamente, nós oramos por duas casas de preparação de missionários e pastores, que é o CIEM e o SEC. São duas casas que se prepara pastores, líderes, missionários, para que as pessoas vão aos campos munidas, preparadas para pregar a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para esse dia, ele é um dia, na verdade, especial. É um dia que nós entendemos, e não só hoje, lógico, mas enfatizamos a importância da igreja, ela ter pessoas preparadas na palavra de Deus para pregar o Evangelho. Não é só dizer que vai pregar o Evangelho, é preciso ser preparado para isso, é preciso ser preparado para essa pregação, para esse tipo de evangelismo. Então, é nesse sentido que hoje a gente ora, a gente contribui para que a pregação do Evangelho, ela continue, para que mais casas iguais a essas possam surgir e promovam o preparo, a capacitação do povo de Deus. Eu não sei se você sabe, mas grande parte da somatória, das contribuições, dos dízimos, das ofertas que você tem ofertado, tem dizimado,
tem investido nessa igreja, está indo para o preparo espiritual, para o preparo acadêmico dessa igreja. A Igreja Batista hoje, ela sustenta, me ajuda aí, Neemias, são quantos? São 5 seminaristas em um seminário aqui na cidade de Pau dos Ferros. A igreja, ela faz isso, ela entende da necessidade de fazer isso. Algum tempo atrás, era na cidade de Mossoró. Nós tínhamos uma boa quantidade de irmãos mantidos, sustentados pela igreja. Então, quando você contribui, você está investindo em missões, você está investindo na pregação da palavra de Deus. Quando você contribui aqui, você está dando uma gratificação ao irmão Jefferson, ao irmão Moisés, você de uma certa forma nos ajuda, os pastores, para que a gente possa ter condições de preparar sermões, de manter a nossa casa e de ainda viajar e pregar a palavra de Deus. Então, boa parte daquilo que a igreja ela contribui está indo para o preparo teológico dos seus obreiros. Então, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler nessa noite, o texto ele não vai fugir a essa temática. O texto que nós acabamos de ler é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Ele se refere, ele envia essa carta para um jovem pastor chamado Timóteo, que era um filho dele na fé, e Paulo ele vai justamente investir na vida de Timóteo, para que Timóteo seja um pastor por excelência, melhor dizendo, que é aquele homem pudesse ser preparado teologicamente e pudesse ter testemunho de um homem de Deus. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai fazer duras cobranças de Timóteo. Ele vai dizer que Timóteo ele não deveria se envergonhar do Evangelho. Eu estou dizendo aqui mais exigência em relação à pregação do Evangelho. Ele diz que também que Timóteo ele iria sofrer pelo Evangelho e ainda que Timóteo ele deveria preservar o Evangelho. Ele deveria preservar o Evangelho. E é sobre essa preservação do Evangelho que o texto em pauta ele vai destacar. É sobre a preservação do Evangelho. A Igreja Batista de Apodi não chegou até aqui, não é porque é uma igreja simpática, não é porque ela é uma igreja de crentes que andam, que tem um bom testemunho na cidade somente, não. Mas é uma igreja que veio até aqui porque é uma igreja baseada, fundamentada na palavra de Deus. Não adianta pensar que é outra coisa, não. Não tem nenhum mérito nessa igreja que possa dizer assim, a Igreja Batista de Apodi é uma igreja relevante porque é uma igreja recursada, é uma igreja que tem um bom templo, é uma igreja que... Não, não é isso. O que traz essa igreja até aqui, evidentemente, é os cuidados de Deus, é o poder de Deus, mas isto é manifestado na palavra que é pregada. Então, a ideia de preservar o Evangelho. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer justamente isso, que Timóteo, ele preservasse a palavra de Deus dentro de um contexto extremamente difícil. Quando você lê os capítulos anteriores, o texto vai dizer que nós estamos vivendo em tempos difíceis. O Paulo vai dizer a Timóteo que os tempos atuais eram uns tempos complicadíssimos, onde as pessoas não queriam ouvir o Evangelho, onde as pessoas tinham dificuldade de ouvir o Evangelho. São pessoas que estavam tão presas, tão maculadas, tão contaminadas com o mundo, que elas tinham dificuldades de ouvir o Evangelho. É nesse contexto aí onde Paulo ele vai incentivar, ele vai trazer uma espécie até de ordem para Timóteo, para que ele preserve o Evangelho. E aí alguém poderia perguntar, pastor, como é que a Igreja Batista ela deve preservar o Evangelho? Como era que Timóteo iria preservar o Evangelho no tempo dele? Os versículos que nós acabamos de ler respondem. Em primeiro lugar, como é que eu posso pregar, ou melhor, como é que eu devo preservar o Evangelho? No versículo 2 diz assim, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensina. A primeira coisa que eu preciso fazer
a primeira coisa que Timóteo precisava fazer na época dele para preservar o evangelho, era porque existia uma ordem de Deus que dizia que era para pregar o evangelho. Então eu preciso preservar o evangelho porque é uma ordem de Deus. Paulo diz: Timóteo, você prega a palavra. Você prega a palavra. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, a pregação do evangelho onde você está não é uma opção. Vocês estão vivendo aí numa igreja e vocês podem decidir sim ou não pregar o evangelho. Não, o texto traz dizendo: Timóteo, prega essa palavra. A única maneira de você preservar o evangelho, defender o evangelho, você ver as pessoas mudarem de vida, é você pregando o evangelho. Então, a pregação do evangelho, ela não é uma opção, ela é uma ordem. A ideia de pregar o evangelho, o verbo mais indicado para explicar isso seria o verbo proclamar. O que Paulo está dizendo aqui é assim: Timóteo, você proclame publicamente essa mensagem tão importante. Proclame esta mensagem tão importante. É a mesma coisa que João Batista fazia, ele proclamava a verdade do evangelho. Então a igreja, para que a gente tenha um evangelho preservado, a gente precisa pregar o evangelho. Não tem outro caminho, não. A igreja precisa pregar o evangelho. Quando Jesus ele ressuscita, e Marcos vai registrar isso, lá em Marcos 16, 15 e 16, ele vai dizer assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, existe uma ordem de Deus para que a palavra dele seja anunciada. Eu entendo também que quando a igreja ela não prega a palavra de Deus, ela está em pecado. O texto está dizendo isso. Se ele manda pregar o evangelho, se é uma ordem pregar o evangelho, e quando eu, como crente, como servo de Deus, como igreja, quando eu não prego esse evangelho, eu estou cometendo o pecado da omissão. O pecado da omissão. Eu preciso entender isso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18, os discípulos tinham isso muito em mente. Eles não abriram mão desta grande verdade. E achando-os, Atos 4 e 18, e chamando-os, ordenou-lhes expressamente que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas, respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e das coisas que vimos. Os próprios apóstolos tinham isso em mente, que não poderiam deixar de anunciar a palavra de Deus. Existem milhares de pessoas à nossa volta, que elas estão condenadas a ir ao inferno. Elas estão condenadas a passar uma eternidade sem Deus. Pessoas que muitas vezes passam pela gente, sentam com a gente, trabalham com a gente, estudam com a gente. Então Deus está nos colocando naquela situação para pregar para elas o santo evangelho do Senhor. Eu estava hoje participando um pouco da reunião, da aula da escola bíblica dos adolescentes, e eu não sei se eu atrapalhei ou ajudei, mas eu aproveitei lá o gancho do assunto que estava sendo explicado, e sobre a ideia do amor que a gente deve ter pelo perdido, o amor que a gente deve ter pelas pessoas. Eu coloquei o seguinte: se eu sou um professor e eu estou numa sala de aula, uma das principais maneiras de eu demonstrar o meu amor por aqueles alunos é eu anunciar o evangelho para eles. É eu levar aqueles alunos a conhecer de Jesus Cristo.
Aí alguém poderia dizer, mas o senhor está sendo antiético, porque o senhor estaria sendo tendencioso. Eu estaria sendo tendencioso na minha escola, diante dos meus colegas, diante dos meus professores, porque eu estaria querendo tendencionar aquelas pessoas a seguir a Jesus, e eu estou num ambiente público, e eu estou num ambiente acadêmico. Quem foi que disse para você que até hoje uma sala de aula, ela é um lugar neutro? Quem foi que disse? Quem foi que disse, se eu deixar de pregar o evangelho na sala de aula, aquele local vai ser um lugar neutro? Nunca uma sala de aula, ela foi e será um lugar neutro. Sempre você vai ter uma opinião, você vai ter um conceito, você vai ter uma cosmovisão, você vai ter um tipo de conhecimento que vai estar sendo implantado e incentivado para a vida das pessoas. Até o professor ateu, quando ele está na sala de aula, ele quer fazer uma doutrinação no aluno, para que os alunos deixem de crer em Deus e passem a não crer em nada, ou então levam a vida longe do Senhor. Então, eu preciso demonstrar amor pelas pessoas, pregando para elas o evangelho. No meu local de trabalho, lá onde eu estou, na escola, no meu local de trabalho, na minha vizinhança, se você quiser demonstrar amor pelas pessoas, pregue o evangelho para elas. Não diga assim, quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho para as pessoas é a minha igreja, a instituição, que tem muita gente querendo separar uma coisa que não existe. Lá na minha igreja tem um pessoal que prega o evangelho. Não, se eu sou da igreja, essa responsabilidade é minha. Lá na minha igreja tem um grupo que prega. Não, a minha igreja sou eu também. E no dia que cada um entender um negócio desse, irmão Edmar, aonde que cada crente ele possa olhar para si mesmo e se ver um missionário, ele vai estar lá no local dele, lá na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, ele vai estar pregando o evangelho. E quando toda a igreja fizer isso, não é mais preciso fazer campanhas evangelísticas, não é mais preciso fazer aquelas campanhas evangelísticas e uma vez por ano para tentar juntar o povo e pregar o evangelho. Não é preciso mais fazer programações especiais, porque a igreja estará fazendo isso no seu dia a dia. Então, eu preciso entender que existe muita gente doente à minha volta, e eu tenho um remédio no bolso: o evangelho. E a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui é justamente isso. Para que haja a preservação do evangelho, é preciso primeiro pensar que existe uma ordem de Deus para que esse evangelho seja pregado. A segunda coisa que eu preciso fazer para que o evangelho seja preservado, é preciso que eu entenda que existe um tempo para se pregar o evangelho. O versículo 2 ainda, na parte B do versículo, vai dizer assim, em algumas versões diz assim, inste, mas na minha já é mais lapidada e já mais próxima, diz assim, insiste a tempo e fora de tempo. O que dá a entender aqui no texto é que Paulo está dizendo, Timóteo, o tempo de pregar o evangelho é agora. O que ele está dizendo é que essa palavra insta, ou insista, traz a ideia de você estar preparado para pregar o evangelho, que você possa estar disposto a pregar o evangelho. Timóteo deveria pregar o evangelho para as pessoas. Aí ele vai apertar mais ainda. Ele vai dizer que ele deveria pregar o evangelho para as pessoas, que elas ouvissem ou não, que elas gostassem ou não, que elas dessem atenção ou não. É que o texto está dizendo, é que Timóteo deveria aproveitar as oportunidades favoráveis e desfavoráveis para pregar o evangelho. É como se ele estivesse dizendo, Timóteo, a pregação do evangelho, ela é urgente. A pregação do evangelho não pode deixar para depois.
Porque Satanás não dorme. Satanás ele não dorme, está fomentando um falso evangelho. Está fomentando conceitos ateístas. Está fomentando toda uma cosmovisão para tentar levar o homem cada dia mais para longe dos caminhos do Senhor. O Mateus 28 e 18, e dessa feita ele vai registrar também uma cena de uma aparição de Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Lá em Mateus 28 e 18, ele vai dizer assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade foi-me concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Ou até o final dos tempos. A pregação do Evangelho é uma pregação urgente. E eu estava pensando nesse texto, e eu cheguei à conclusão de que nós hoje estamos vivendo um grande contraste. Eu não sei se você há de concordar comigo, mas nós nunca tivemos tanta ferramenta, nós nunca tivemos tantos meios de pregar o Evangelho, nós nunca tivemos, como hoje. Nunca. Nós nunca tivemos tanto preparo, e aqui não estou dizendo preparo teológico, mas deve ter também. Nós nunca tivemos tantas ferramentas para pregar o Evangelho como hoje. Hoje nós temos livros, revistas, programa de rádio, de televisão, nós temos o próprio celular, nós temos os canais de televisão, os abertos e fechados, nós temos os meios virtuais, e aí você pode pensar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter e tantos outros meios, nos filmes, nos programas, né? Nos canais que você pode assistir. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas. Nós nunca tivemos tantas ferramentas em nossas mãos. No tempo de Paulo não tinha televisão, tinha livros com muita dificuldade, cartas com muita dificuldade, e só. E o Evangelho pregado de maneira oral. Por que eu falei que existe um contraste? É porque nós, diante de tudo isso, a gente tem negligenciado esses meios. A gente não tem aproveitado como deveríamos aproveitar. A gente muitas vezes usa esses canais de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito relaxada, de uma maneira muito irresponsável às vezes. É por isso que eu vejo aqui um grande contraste. É que esses meios que Deus nos colocou nas nossas mãos, que tem muita gente que diz que é do diabo se você não souber usar. Por que é um contraste? Porque eu, além de estar negligenciando, esses próprios meios, muitas vezes têm me impedido de pregar o Evangelho. Não é somente que tem impedido que eu não tenho aproveitado as oportunidades. Muitas vezes, eles têm me afastado dessa missão tão importante que é de pregar o Evangelho. Eu fico diante dos meios virtuais, conversando, batendo papo, ou então postando, vendo, ou então assistindo algo, 2, 3 horas. Ficamos cansados, passamos o dia ali. E muitas vezes não falamos nada do amor de Deus. Não aproveitamos essas oportunidades. É muita zoeira, é muito movimento, é muita política. É muita coisa que muitas vezes tem tirado o foco. É muita vaidade. É muito encismesmamento. Devemos aproveitar isso. A pregação do Evangelho ela é urgente. Deus chamou a igreja. Deus convidou você, desafiou você a você fazer a sua parte. A quantidade de pessoas que estão se distanciando de Deus é uma coisa terrível. Quantos livros, quantos programas, quantas séries, quantos filmes,
quantas propagandas, quanto material acadêmico, quantas faculdades, eu sou professor, quantas faculdades hoje estão sendo instrumentos usados pelo diabo para levar as pessoas para longe de Deus. Pastor, o senhor está sendo precipitado? Estou não. Estou não. Porque as faculdades, de um modo geral, não estou dizendo que são todas, as faculdades hoje elas são formadas por professores que estão lá dentro, muitas vezes pregando visões sobre família, sobre vida. É a ideia que as pessoas estão querendo formar na cabeça das pessoas a viverem uma vida e que elas digam que não precisam de Deus, que Deus é apenas... Deus deve ser colocado em segundo plano, deve ser secundário, que eu preciso atender os anseios da minha vida sem se preocupar com aquilo que Deus pensa, ou quem sabe até Deus não existe. As pesquisas apontam que grande parte dos jovens estão se distanciando de Deus depois que chegam nas universidades. Será que é o estudo da matemática que tem afastado o homem de Deus? Eu sei que uns têm endoidado. Será o português? Será a biologia? Ou será as cosmovisões? Ou será a doutrinação que tem entrado nas escolas? Eu estava num ambiente recentemente e eu saí da sala de aula, não tocou. Eu disse, não toca mais por quê aqui nessa escola? Aí alguém disse, não, ninguém vai tocar mais não, porque esse negócio de sirene escola é negócio de escola de militar. Eu disse, sempre tivemos sirene em escola. Nunca houve esse problema. Aí agora, não vamos mais tocar uma sirene em escola, porque tocar sirene em escola é eu estar fazendo apologia às escolas militares, inclusive as melhores do país. Entendeu como na escola ninguém está ali de maneira... Existe dentro das escolas um planejamento organizado. E nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos, além de ficarmos de pé lá dentro, precisamos aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Em terceiro lugar, para preservarmos o Evangelho, é preciso primeiro que eu pregue. Segundo, eu preciso entender que é uma atitude, é uma missão urgente, e ainda eu devo preservar o Evangelho porque existe uma metodologia que é revelada, que é mostrada. O versículo 2, e prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Olha aqui a parte C do versículo. Aconselha, repreende e exorta. Aqui existe uma metodologia. Aí ele vai dizer que com toda paciência e ensino. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que Timóteo deveria fazer 3 coisas em relação à metodologia de pregar essa palavra. Ele deveria corrigir, ele deveria repreender e ele deveria exortar. Quando se fala em corrigir, traz a ideia de aconselhar, com o intuito de confrontar os erros e o pecado de uma pessoa. É a ideia de você condenar a prática de vida de uma pessoa. Timóteo, na sua pregação, ele deveria aconselhar, com o intuito de confrontar os erros, tanto daqueles irmãos insubmissos, como também daqueles que não conheciam a Deus. É a ideia de você confrontar o erro. Eu estava citando recentemente no estudo bíblico, dizendo que quando eu não conhecia a Jesus, quando eu comecei a fazer um estudo bíblico, esse livro aqui me arrasou um dia. Acabou com a minha vida. Entre aspas. Quando eu comecei a ler esse livro, quando alguém começou a ensinar para mim esse livro, ele me disse um bocado de coisa assim que me chocou. Ele no início não me disse nada que eu gostaria de ouvir. Esse livro disse que eu não prestava, que eu era pecador, que eu era um miserável,
que eu ia para o inferno, que eu estava longe de Deus, que o pecado, eu era escravo do pecado. Esse livro, ele acabou com a minha vida que eu pensava que tinha. Esse livro me colocou no chão. Esse livro me colocou no canto da parede. Ele chocou a minha vida. Foi igual aquele camarada que pega você pela camisa e choca você e coloca você no canto da parede e diz para você todos os seus erros. Foi isso que essa Bíblia me fez. Ela revelou o traste de pessoa que eu era. Mas eu glorifico a Deus que essa mesma Bíblia, ela me apresentou a solução de tudo isso. Me falou de um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, chamado Jesus Cristo, que desceu do céu, que viveu aqui na terra, que morreu por mim, ressuscitou para me perdoar, para me dar salvação e me dar vida eterna. Mas quando Paulo vai dizer assim, é preciso, Timóteo, que você corrija as pessoas. Que você confronte as pessoas com os erros, com os seus erros. Ele diz também que ela precisa repreender. A ideia de repreender significa censurar ou advertir com seriedade. É a ideia de corrigir. A ideia de censurar e advertir é trazer uma advertência. E a ideia de exortar significa consolar e encorajar. Era um apelo que era feito àquele povo. Não esqueça que o contexto daquela sociedade era um contexto em que as pessoas elas não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. Elas estavam mais propícias a ouvir fábulas, pregações que atendessem os seus desejos, que eu chego já lá. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele deveria pregar de maneira equilibrada. Que ele não deveria colocar um peso maior do que aquilo que aqueles homens já estavam carregando, que é uma espécie de evangelho pregado pelos fariseus, é uma espécie de evangelho que é colocado, ou é pregado por alguns, que o cara já está morrendo, aí a pregação é tipo aquela pregação que vem para acabar de matar. Mas também Timóteo deveria evitar pregar um tipo de evangelho que tornasse Timóteo, que tornasse doce. Ou seja, ele deveria evitar pregar uma espécie de evangelho em que apoiasse os erros das pessoas. Timóteo, você evita pregar o evangelho, aquele evangelho que as pessoas gostam de ouvir, aquele tipo de pregador, evite. E tem mais, ele vai dizer, e tem gente aí no seu meio fazendo isso. Falsos mestres, pregando o evangelho distorcido, aquele evangelho que as pessoas acham legal ouvir. Aquele evangelho que prega que você pode viver de qualquer maneira, que você não precisa ser santo para seguir a Deus, que você não precisa congregar, que você não precisa temer a Deus, que você não precisa ter uma vida equilibrada, que você não precisa ter uma vida de renúncia, que você não precisa carregar a sua cruz. Então é cheio de gente aí querendo ouvir esse tipo de evangelho. Tem um bocado de crente por aí afora, vivendo uma vida pecaminosa, uma vida horrorosa espiritualmente, não porque eu assisti um vídeo de 5 minutos na televisão, de um amaldiçoado, de um pregador, aqueles pregador liberal, que muitas vezes diz para você que palavra de pastor não deve ser escutada, que Bíblia é papel e papel cabe tudo, não estamos mais vivendo há 200 anos atrás, hoje em dia o mundo é diferente, vamos aproveitar a nossa liberdade religiosa, ser crente é outra coisa completamente diferente. Recentemente eu vi um negócio no Facebook, eu fiquei assustado. Uma imagem bonita de um oceano, e dentro do oceano uma espécie de copo com água, e um peixinho dentro do copo. Aí ele diz, assim é o evangelho na igreja, e no mar é o evangelho com Deus. A ideia que se passa é que a igreja, ela tosa a pessoa, é que os ensinamentos da igreja impedem das pessoas viver do jeito que elas querem viver.
É o evangelho do pode tudo. Então, nessa época, Paulo vai dizer que tinha gente, tinha pregadores, eu fui pesquisar sobre isso, existia uma espécie de pregador na época chamados sofistas, que eram pregadores que eles pregavam por dinheiro. Ele ia uma viagem, ele dizia, se vocês me derem tanto, eu prego uma palavra que vocês gostam de ouvir, uma palavra que vocês entendem como sendo verdade e cômoda para vocês. É cheio de gente hoje querendo frequentar igrejas que pregam um evangelho cômodo. É cheio de gente, um camarada me procurou, dizendo que estava atrás de uma igreja para congregar, mas ele disse que queria uma igreja que a igreja recebesse ele do jeito que ele era. Eu disse, rapaz, é complicado, porque quando a gente pensa em servir a Jesus, a gente deve servir a Deus do jeito que Deus quer, e não do meu jeito. Porque do meu jeito eu estou no mundo. No meu jeito, do nosso jeito, quem prega é o mundo, porque a gente é dono do nosso próprio nariz. Não, que eu estava atrás de uma igreja. É tanto, se você for aí em algumas cidades maiores, você vai encontrar o que tem de igreja, e muitas vezes tem igreja só para crente bagunçado, só para crente desviado, para crente disciplinado, crente que não quer se submeter a pastor, crente que não quer se submeter à liderança, crente que não quer responsabilidade com nada, crente que vive no pecado, gente que não quer comprometer. Então vamos fundar uma igreja que aí, aqui cabe esse grupão. É aquele tipo de evangelho que justifica. Ele é pregado para justificar uma vida pecaminosa de uma pessoa. E Timóteo, ele é desafiado a exortar, a corrigir e a repreender essas pessoas, para que elas andem de acordo com a pregação santa do evangelho, de acordo com a sã doutrina. E por último, uma outra forma de preservar o evangelho é a ideia de existir uma atitude para isso. Existe a necessidade de se pregar, a necessidade e é algo urgente, existe uma metodologia e existe uma atitude. O texto vai dizer no finalzinho do versículo 2, com toda paciência e ensino, ou com toda paciência e doutrina. Pastor, por que ele diz isso? Olha só o que diz no versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Observe aqui, o texto não está dizendo assim, chegará um tempo em que eles não ouvirão a doutrina. Não, doutrinas eles escutavam. Eles não escutavam a sã doutrina. O evangelho puro, o evangelho da graça, o evangelho da cruz. O que Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa pregar é o santo evangelho, é o puro evangelho. Por quê? Porque chegará um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Em outro texto diz que vai dar comichão nos ouvidos, vai coçar, não vão suportar ouvir o evangelho. Ele vai dizer, mas pelo contrário, eles vão desejar ouvir coisas agradáveis e ajuntarão para si mestre segundo os seus próprios desejos. Duas verdades aprendemos aqui. A primeira, que ele vai dizer que Paulo deveria pregar e ele deveria corrigir, deveria repreender, deveria exortar, mas que também ele tivesse paciência para isso. Era que os resultados eles não viriam de imediato. A mudança de vida das pessoas não viriam da primeira vez. Ou então a pregação do evangelho não converteria, possivelmente, não mudaria a vida das pessoas de uma vez, ou de imediato. Poderia ser, mas que possivelmente isso iria acontecer num tempo mais prolongado. A ideia de pregar com longanimidade, com paciência, com perseverança. A doutrina, ele vai dizer com paciência e doutrina ou ensino. Ou seja, pregar o puro evangelho. Não o evangelho novo, não o evangelho enlatado, não o evangelho mesclado com pecado, não o evangelho mesclado com liberalismo, não.
mas o puro evangelho. Timóteo, no seu livro, no caso, Tito 1:9. Tito 1:9, corrigindo. Olha o que aqui diz o texto. Que se mantenham firmes na palavra fiel, conforme a doutrina, para que sejais capaz de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. O que Paulo está dizendo para Timóteo é isso. É que aquele jovem pastor, ele deveria pregar a palavra de Deus, ele deveria exortar, ele deveria corrigir, ele deveria encorajar aquelas pessoas, mas através da pregação pura do Evangelho. Qual é a missão nossa hoje como batistas? Como uma igreja a nível de Brasil, que apoia, que incentiva, que contribui para que novos seminários sejam abertos. É para que as pessoas, elas possam ouvir da nossa boca um verdadeiro evangelho. A gente terá a certeza que, segundo Deus e de acordo com a misericórdia dele e a soberania dele, as pessoas ouvirão e confessarão a Jesus como Salvador. Concluindo, devemos pregar o Evangelho, devemos pregar a palavra de Deus, porque existe uma ordem para isso, porque essa ordem ela é urgente, existe uma metodologia e eu preciso de uma atitude. Que Deus aplique esse texto em nossas vidas, que possamos fazer uso desse livro tão extraordinário e possamos anunciar, primeiro aplicar ele em nossas vidas, para que a gente continue munidos de fidelidades, possamos ser fiéis a Deus e depois anunciar o Evangelho para aqueles que ele não conhece. Que Deus nos abençoe.